paz do Senhor Jesus. O Senhor é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Hoje eu vou ministrar para todos nós, né? Eu vou usar a Bíblia das Descobertas. Eu vou usar a nova tradução na linguagem de hoje, né? Para que a gente possa todos entendermos bem claro essa mensagem que o Senhor quer trazer ao nosso coração nesse dia. Eu ainda te peço que você faça uma oração por você, que você possa colocar a mão sobre a sua cabeça. Primeiro você mesmo vai falar com as suas palavras o seu desejo de conhecer a Deus, o seu desejo de ouvir a Deus, o seu anseio nessa manhã. O que você precisa nessa manhã? Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui neste lugar. Tu és bem-vindo para falar ao nosso coração. Tu és bem-vindo para nos trazer entendimento, para nos trazer revelação. Tu és bem-vindo, doce Espírito Santo, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Tu és bem-vindo, Espírito Santo, para nos revelar o querer do Pai aqui nessa manhã, para nos fazer compreender qual é a Tua vontade para cada um de nós, qual é o Teu propósito na nossa vida, em nome de Jesus. Agora você vai repetir comigo assim: Deus, abre os meus olhos espirituais, dá-me entendimento da Tua palavra, mente seja desperta nesta manhã, em nome de Jesus. Olhos sejam abertos, ouvidos sejam desimpedidos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar com Provérbios 15, 13. Esse provérbio que está aqui é para a gente iniciar o nosso assunto. Nesse texto, Provérbios 15, 13, tem diferentes versões, né? Essa versão que está aí, se não me engano, é a Almeida, Revista Atualizada, né? Diz assim: o coração alegre formoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. A versão nova, né, linguagem aqui de hoje, ela diz assim: a alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida. E tem uma outra versão que diz que a alegria deixa o rosto alegre e bonito, mas o espírito, o coração angustiado abate o espírito. O que eu quero trazer aqui hoje? Esse texto, ele fala das nossas três partes. Ele fala do corpo, quando ele fala sobre o rosto. Ele fala da alma, quando ele fala do centro das emoções, identificando o coração como esse centro das emoções. E ele fala do espírito. Então, o que nós somos? Nós somos um ser, né, que é tripartite. Aí, eu trouxe um exemplo para ficar mais claro aqui para todo mundo. Ele amassou um pouquinho aqui na minha bolsa, né, gente? Mas que todo mundo conhece. Eu trouxe só para facilitar, para a gente poder enxergar melhor isso, né? Quem sabe o que é isso aqui? O que é isso aqui? Um ovo. Um ovo. O ovo é um exemplo de um objeto, de uma coisa que é tripartite. Ele é um ovo. Nós somos assim como um ovo. Tripartite. O que o ovo tem? O ovo tem essa parte de fora, que a gente chama de quê? Casca.
Ele tem essa parte clara de dentro, que a gente chama de quê? Clara. E ele tem essa parte amarelinha que a gente chama de gema. Mas ele é um ovo que tem a casca, a clara e a gema. Assim somos nós. O corpo, que é isso aqui, esse invólucro, que foi feito do pó da terra e que ao pó da terra retornará. A gente tem a alma, que é como se fosse essa clara, onde está o quê? A nossa emoção, o nosso sentir, as nossas dores, as nossas tristezas, as nossas alegrias. E aqui está o nosso espírito, como se fosse essa gema, que é a parte mais interior do nosso ser. E é essa gema, como se fosse aqui o exemplo do nosso espírito, é que tem o contato mais direto com Deus. Então nós somos um todo. Um ser, né, que é um todo. Que é um espírito, que tem uma alma e que habita em um corpo. Você pode repetir comigo? Eu sou espírito, eu tenho uma alma e eu habito em um corpo. E nós somos um. Assim como este ovo aqui que eu mostrei para vocês é um. E foi assim que Deus nos fez. E quando Deus nos fez, Ele nos deu uma identidade. Diga assim, identidade. Você tem uma identidade? Todos nós temos uma identidade. Nós somos um ser, uma pessoa. Tripartite. E temos uma identidade. O que é identidade? A definição do dicionário fala que a identidade é um conjunto de características que distinguem, né? Ou seja, um conjunto de características que definem uma pessoa. E por meio dessas características nós entendemos quem é aquela pessoa. Né? Então, por exemplo, eu sou morena, negra, preta, né? Eu tenho cabelos compridos. Não é assim? A gente vai dando uma característica para as pessoas. As pessoas podem me definir pelas minhas atitudes. Ah, fulano é estourado. Fulano é tranquilo. Ai, fulano tem palavras tão doces, fala tão devagar. Ai, fulano só sabe gritar. Né? Ai, a pessoa tem sempre uma palavra agradável. Então, nós temos uma identidade. Mas mais do que essa identidade, que até as pessoas percebem, Deus nos fez com uma identidade. Vamos abrir lá em Gênesis. Quando Deus nos fez, Ele nos deu, né? Nós fomos feitos de uma maneira diferente de toda a criação. Foi diferente. E em Gênesis 1, Deus vai falar sobre isso. E por que eu estou começando lá de Gênesis 1, que a gente vai ler o versículo 26 e 27, para essa nossa conversa, tendo começado a falar que nós somos de 3 partes. Porque ali fala que a nossa alma, que é o que está no meio, ela pode deixar o nosso corpo bonito, o nosso coração bonito, ou ela pode abater o nosso espírito. Então, olha o que esse texto de sabedoria está dizendo. Que essa parte aqui, representada pela Clara, pode fazer com que o corpo seja destruído e pode fazer com que o nosso espírito fique aprisionado. É isso que aquele texto está falando. Então, para a gente entender que a gente é uma unidade e tem uma identidade, a gente tem que começar lá do início, de quem nos fez. Quem que te deu uma identidade? Foi Deus que te deu uma identidade. Quem você é de verdade foi quem Deus te fez para ser. E aqui em Gênesis, o que fala aqui em Gênesis? Em Gênesis 1, 26, vai dizer o seguinte: agora nós vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. Ali naquela outra versão diz, vamos fazer o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu gosto dessa versão aqui, que nos faz a todos, né, compreendermos, porque ele fala assim, ó, vamos fazer os seres humanos.
para, né, que eles sejam como nós, eles vão parecer com a gente. Então ali era Deus Pai, era Jesus e era o Espírito Santo conversando e falando: olha, vamos fazer alguém. Esse alguém vai ser igual a gente. Então a nossa identidade é para ser parecida com Deus. Essa é a nossa verdadeira identidade. Vocês estão me entendendo? Então Deus fez a mim e Deus fez a você para que a gente tenha uma identidade nele, para que a gente seja parecido com ele. Então Deus, ele é o quê? Bondoso, não é? Deus é amoroso, Deus é fiel, Deus é justo. Não é assim? Então Deus nos criou para que a gente tenha essa identidade, para que a gente seja parecido com ele. Pai, Filho, que é Jesus, e Espírito Santo. A mesma coisa de um ser tripartite. Pai, Filho e Espírito Santo. E ele nos criou para nós parecermos com ele. Mas aconteceu um problema. E por que eu estou trazendo isso? Porque quando o texto de Provérbios fala que essa nossa alma que está aqui no meio traz efeitos sobre o nosso corpo e traz efeitos sobre o nosso espírito, é porque alguma coisa aconteceu que bagunçou a nossa identidade. Alguma coisa aconteceu que nos fez ver de uma maneira diferente. Então é como óculos, né? Eu pedi minha ajuda ali, eu esqueci o óculos, pega o óculos para mim. Porque sem óculos eu não leio essas letras aqui. Então quando eu coloco o óculos, eu consigo enxergar essas letras e eu consigo entender. A mesma coisa é a nossa identidade. Deus nos deu uma identidade, mas sem uma determinada lente, a gente não consegue enxergar a nossa verdadeira identidade. E quando a gente não enxerga a nossa verdadeira identidade, a nossa alma fica angustiada. E a nossa alma angustiada aprisiona o nosso espírito, que é o que tem contato com Deus, e estraga o nosso corpo. Então, se a nossa alma, a gente não entende essa alma que está no meio, como esta clara, nos sufoca. E aí o nosso espírito, como se fosse essa gema, deixa de ter contato com Deus. E aí muitas coisas começam a acontecer com o ser humano, porque ele não vê quem de fato ele é. Vocês estão me acompanhando? Tudo bem? Emanueles, estão entendendo? Estevão, está entendendo? Rian, Pedro, tudo bem? A gente não enxerga quem a gente é. E aí, alguém às vezes diz assim: mas então, se Deus criou a gente para ser como Ele, por que tem tanta maldade no mundo? Deus criou o mal. Deus criou o mal, então. Sabiam que lá na ciência, na física, na química, que estuda ciências naturais, sabia que não existe escuridão? Não existe escuridão. A escuridão, ela é a ausência de luz. O que existe é a luz. Quando não tem a luz, é que tem a escuridão. Sabia que não existe o frio? O que existe é o calor. E na ausência do calor, tem o frio. Assim é Deus. É Deus quem existe. A ausência de Deus é o mal. Então, quando o homem fez uma escolha errada, que está aqui em Gênesis também, Deus fez uma árvore e falou: ali tem um conhecimento do bem e do mal, mas não coma daquela árvore, porque se você comer, você vai morrer. O que era morrer? Morrer era esse espírito
deixar de ter contato com Deus, e aí a alma ia passar a dominar. Então essa Clara, ela escondeu essa gema, que era que podia ter contato com Deus. Isso que a gente chama de pecado. E quando esse pecado entrou no mundo por essa escolha do homem, que foi enganado pela serpente, que é Satanás, o opositor a Deus, a alma ficou vulnerável. Então é por isso que a gente vê muita maldade. É porque há ausência de Deus. É por isso que a gente vê a sede que muitas pessoas têm de Deus, mas o seu espírito está dominado pela sua alma, que às vezes foi ferida desde a infância. Um pai e uma mãe que rejeitou, uma circunstância da vida que o oprimiu. Aí essa alma que está toda machucada atrapalha esse espírito de encontrar com Deus. E aí muitas vezes essa alma busca ser saciada em um monte de outras coisas. Alguns buscam em muito dinheiro, aí todo mundo olha e fala assim, nossa, tem carrão. Não quer dizer que quem tem carrão não tenha Deus. Eu estou só dando um exemplo de pessoas que às vezes acham que isso é que vai preencher. Aí as pessoas olham porque ela é bem sucedida, acham que ela... Mas não está, às vezes está o vazio lá. Às vezes é algum vício. Às vezes pode ser um vício de bebida, às vezes pode ser um vício de comer em excesso, às vezes pode ser um vício em termos da vaidade. Porque essa alma está com sede, porque esse espírito precisa se conectar de novo com Deus. E quando esse espírito não se conecta com Deus, não encontra com Deus, ele deixa de ter uma coisa que ele precisa muito, que ele foi criado para ter contato, que é com Deus, que é amor. Diga assim, Deus é amor. E aí, tudo acontece. Quando eu não sei que sou amado por Deus. Aí eu não vejo a minha verdadeira identidade. Aí sabe aquele sentimento de que ninguém me ama? Ninguém me ama. Ou aquele sentimento de assim, eu não consigo fazer nada. Eu não vou conseguir romper na vida porque eu não consigo fazer nada. Ah, eu não vou saber fazer aquilo, eu não vou saber fazer aquilo outro. Porque a gente está deixando de enxergar quem a gente realmente é. Ou a gente busca alegria em coisas, até mesmo em pessoas. Mas essa verdadeira alegria, ela tem que estar na nossa verdadeira identidade, em quem nós somos. Quem nós somos em Deus. Por isso que esse texto de Provérbios, eu trouxe ele primeiro. Porque o nosso coração, ele vai ficar alegre quando nós tivermos uma conexão do nosso espírito com Deus. Porque aí o que vai acontecer? O amor de Deus vai encher o nosso espírito. O amor que está no espírito vai tocar a alma vai ficar saciada e vai fortalecer o corpo. Entenderam? O espírito ligado a Deus fortalece a alma. Que embeleza o corpo. Estão entendendo? Então diga de novo, eu sou espírito, eu tenho uma alma e eu habito em um corpo. Quando a gente sabe isso, quer dizer que a gente não vai ficar triste nunca? Não, a tristeza vem. A alma às vezes se abate. Mas aí o que é necessário? É necessário que o espírito se conecte com Deus, para que eu veja Deus e eu falo, não, Deus criou o céu. E Ele me criou também. Deus está aqui porque Ele não tem o limite desse corpo que eu tenho. Deus pode me ensinar as coisas da vida. Então lá na escola, quando a gente está aprendendo matemática, português, né? Está aprendendo a ler. Ele está lá para nos ensinar também. E é tão interessante que quando a gente tem as dificuldades, a gente pode chamar Deus. E olha só o que fala em Provérbios
Desculpa, é Salmos. Salmo 119, 99. O Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia, né? Porque ele é como um resumo da Bíblia inteira. Olha só o que fala no Salmo 119, 99. Eu entendo mais do que todos os meus professores, porque eu medito nos teus ensinamentos. Eu entendo mais do que todos os meus professores, porque eu medito nos teus ensinamentos. Ah, então isso é para o aluno ficar arrogante, dizer que sabe mais do que a professora? Não, porque o menino que medita nos mandamentos de Deus, ele sabe que a professora é autoridade. Mas ele sabe que quando a professora dele quiser dizer para ele que Deus não existe, ele vai saber que ele tem algo a mais, porque ele conhece a palavra de Deus. É isso que aquele texto está dizendo, que o salmista está dizendo. Eu sei mais do que os meus professores, porque eu medito na sua lei. Então, quando um professor ensina alguma coisa, ou qualquer outra pessoa que está fora desta palavra, nós podemos confiar nesta palavra, porque nós conhecemos esse Deus, porque nós temos um Espírito que se conecta, que se junta a Deus, que fortalece a nossa alma, então nos faz saber quem nós somos. E a gente não fica abalado. Mesmo quando o professor fala assim, você acredita em Deus? Você acredita na Bíblia? Aí você está tão forte de quem você é em Deus, que você não vai se sentir menor. Você vai entender que aquela pessoa não está com o espírito dela conectado a Deus. Então você vai entender e vai orar por ela. Ou mesmo uma pessoa mais velha, que é o próximo versículo, que é o versículo 100. Que fala, olha só, eu tenho mais sabedoria do que os velhos, porque eu obedeço aos teus mandamentos. Mesmo que seja um professor, doutor, experiente, né? Na academia a gente chama de catedrático, né? Um professor que é cheio lá de títulos. É doutor, pós-doutor, não sei mais, pós-doutor 300 vezes, né? Mas ele pode não ter o espírito dele conectado a Deus. Então, a diferença toda na nossa vida é o nosso espírito junto com Deus. E para isso, não precisa saber ler, não precisa saber escrever, não importa se tem todos os títulos do mundo, se tem todo o dinheiro do mundo ou não. O que é mais importante é ter o espírito conectado a Deus. Claro que se a gente tem o espírito conectado a Deus, e a gente sabe que Deus criou tudo, que Deus tem toda a inteligência, a gente quer aprender coisas novas. Então a gente vai para a escola, a gente estuda, a gente quer descobrir, a gente faz perguntas. A gente é curioso. A gente quer saber por quê, porque Deus quer responder para a gente, você sabia? Deus quer responder para a gente as coisas. Deus quer, Ele criou a gente assim para conversar com Ele. E é isso que muitos não entendem. Que acham que a gente não pode perguntar, que acham que a gente não entende o que é ciência. Pelo contrário, a gente quer ciência, porque ciência são as nossas descobertas. E Deus quer isto. Deus quer que a gente estude, que a gente conheça, que a gente pergunte, que a gente descubra, que a gente vá para um laboratório, que a gente seja um cientista, que a gente pergunte para Ele as coisas. Ele quer isso, Ele quer revelar o amor dEle para nós. Então, o coração alegre, o coração vai ser alegre se eu entendo quem eu sou em Deus. E aí quando vierem aquelas coisas que querem dizer para mim, você não é nada, você não presta, você não serve, as pessoas te rejeitam, te ignoram, e que deixa o seu coração triste, ou que você acha que você não tem capacidade de fazer alguma coisa, aí logo o seu espírito tem que estar conectado com Deus, para você saber, não, peraí, o Espírito Santo vai me capacitar.
Então Ele vai abrir meus olhos para eu enxergar. Vocês estão me acompanhando? Aí você pensa o seguinte: eu tenho esse desafio, eu não sei fazer, mas o Espírito Santo vai me ensinar a fazer. Eu vou pesquisar, eu vou descobrir. Eu me lembro, queridos, quando eu estava na faculdade, a pastora Yara me acompanha já há muitos anos, então ela conhece, eu sei bem o que é isso, né? O que é às vezes você tem que ir lá estudar, fazer uma tese e chorar e buscar, quando muitos às vezes colocam assim como se fosse o supremo, o todo-poderoso, o inteligente de tudo. Não é assim, tem as angústias. Mas você pode ir lá e falar: Deus, eu não sei esse caminho, mas o Senhor pode me ensinar? Olha como Deus é lindo. Quando eu estava fazendo o meu doutorado, eu falei: Deus, o que eu vou escrever? O que eu vou fazer? Vocês acreditam que Deus trouxe um professor lá do sul para vir fazer um pós-doc na minha faculdade? E ele foi meu co-orientador em um dos capítulos que eu tinha que escrever, que era um tema sobre transportes e a importância dos transportes na economia. Deus trouxe uma pessoa lá de longe para me ajudar. A Yara lembra, nós estávamos orando por isso. Eu ia fazer pesquisa de textos na bibliografia, eu achei lá um texto. Então, qualquer que seja a sua dificuldade, às vezes vai ser para consertar uma torneira, às vezes vai ser para arrumar uma cama, às vezes vai ser para fazer uma comida. Eu não sei preparar esse prato. Minha filha me pediu um bolo. Eu quero que seja de pasta americana. E tem que ter a bandeira dos Estados Unidos e a bandeira do Brasil. Eu falei: meu Deus, já não sei mexer com pasta americana, ainda tem que ter a bandeira dos Estados Unidos e a bandeira do Brasil. Como é que eu vou fazer uma bandeira dos Estados Unidos e uma bandeira do Brasil? Eu falei: e tem que ser de 2 andares. Ficou exatamente do jeito que ela imaginou? Não. Mas eu fui lá, eu pesquisei na internet. Ai, meu Deus, tem que ter açúcar não sei das quantas. Aí você chega lá, às vezes, no supermercado, aquele açúcar não sei das quantas, é um absurdo. É 3 pacotes de açúcar. Você fala assim: não vai dar. Será que tem jeito de fazer? Tem. A gente vai lá e aprende. O marido vai lá na internet, a gente aprende, vai e faz o açúcar daquele jeito para mexer com a pasta americana. Então, seja qual for o seu desafio, do que possa parecer mais simples até o que possa parecer mais complicado, quando eu tenho o meu espírito ligado a Deus, isso aquieta a minha alma. E ao invés de ficar com o meu rosto, que está lá no meu corpo, emburrado, chato, briguento, bravo, cara fechada, o meu rosto se abre. E eu fico feliz, porque eu sei que Deus me ama. Entendem isso? Amém? Então o que é necessário? É necessário conhecer a Deus. De tudo na nossa vida, o que é mais importante é conhecer a Deus. Sabe por quê? Às vezes a pessoa, por exemplo, não tem um trabalho, mas às vezes ela pode pensar assim: Deus vai me ajudar. Aí lava um carro, ou faz uma faxina, ou capina um lote, ou começa a aprender, aí carrega uma lata para alguém, carrega uma areia para alguém, faz alguma coisa para alguém, e ali Deus vai abençoando. É assim que Deus faz. Seja qual for a nossa necessidade, Deus nos criou para sermos parecidos com Ele, e Ele se alegra em suprir tudo que a gente precisa. Diga assim: Deus me supre em tudo aquilo que eu preciso. O que o pecado fez foi cegar os nossos olhos para que a gente não veja isso. E quando os nossos olhos, estou dizendo os olhos, o nosso espírito não tem contato com Deus, só a alma domina. Então, é como se eu imaginasse esse ovo sem essa gema. Só a alma domina. Só a alma domina. Aí a gente vive fazendo o quê? Só o que a nossa alma quer. Que é o que está lá no livro de Efésios, no capítulo 1. Lá fala sobre isso.
Desculpa, no 2, versículo 1. 2:1. Fala assim, olha, antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço. O espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. Está vendo? A ausência de Deus, existe a maldade. E se eu não tenho contato com Deus, essa maldade me domina. Aí muita gente fala assim, mas eu não sou mal, não faço maldade para ninguém. Mas você só pensa em você. Você às vezes deixa essa maldade vir sobre você quando diz que você não pode, que você não é ninguém, que você não é nada. Você está sendo dominado por essa maldade. E Deus amou tanto que Ele enviou Jesus para poder fazer com que o nosso espírito pudesse ser conectado de novo a Deus. É Jesus que faz isso. É Jesus que faz o nosso espírito viver de novo. Só Jesus. Ele é que vai juntar o nosso espírito ao Espírito de Deus. Então não somos nós, seres humanos, que vamos fazer isso. É Jesus quem faz isso. E o que nós fazemos é simplesmente reconhecer que é Jesus quem faz isso. Ai, mas como que eu reconheço? Quando eu digo assim, Jesus, Deus, meu espírito está morto. Eu quero que o Senhor entre e gere vida de novo no meu espírito. Aí Jesus entra, seu espírito passa a viver, o amor de Deus entra no seu espírito e ele começa a curar a sua alma. Começa a te mostrar o que você tem que ter parecido com Deus e você começa a deixar tudo aquilo que era a ausência de Deus para trás. Amém? E isso em qualquer idade, em qualquer momento da nossa vida. Com dinheiro ou sem dinheiro, com estudo ou sem estudo, nos achando bonitos ou feios, nos achando ricos ou pobres. É só falar com Ele. E em qualquer circunstância da vida, em qualquer situação. Jesus veio, morreu numa cruz e Ele venceu a morte quando Ele ressuscitou. Mas vocês sabiam que muita gente não acredita que Jesus ressuscitou? Muita gente questiona. Quem falou que Jesus ressuscitou? Isso é só uma conversa desse povo que diz que acredita na Bíblia, desse povo que fica falando de Bíblia, desses Bíblia aí. Isso não é verdade, não existe isso não. Nós podemos provar categoricamente que Jesus existiu, assim, 1 mais 1, 2, assim? Não muitas vezes com a ciência física, mas usando várias ciências a gente pode. Como? Quando você pega a Bíblia e que você vê na Bíblia que mulheres foram as primeiras a ver Jesus e começaram a falar disso, e isso está escrito aqui. Vocês sabiam que as mulheres não eram respeitadas naquele tempo? Mulher era considerada igual um nada. Então, quando você tem a fala de uma mulher que relata isso, você fala assim, olha, alguém ouviu o que uma mulher disse. Aí você fala assim, mas então essas mulheres poderiam estar inventando. Mas aí ele também apareceu para homens. E aí esses homens também relatam o que viram. E não foi um só, porque se fosse um só, você falava assim, produção da imaginação. Foram vários que viram.
Aí quando você vai, sabia quando esses investigadores vão investigar crimes, investigar esse tanto de coisa, que eles vão ouvir nos depoimentos das pessoas? As pessoas não contam tudo igualzinho. Quando conta tudo igualzinho, o investigador fala assim, alguém programou essa história. Mas quando ele conta coisas que tem uma coisa que não é muito igual, mas que os pontos principais são iguais, ele fala, a história verdadeira está aqui. É isso que acontece com os testemunhos que tem no Evangelho. Então, por essa análise do discurso, por essa análise dos testemunhos, que são muitos, você pode dizer que foi um fato que realmente aconteceu. Então, Jesus veio, Jesus morreu, Jesus ressuscitou. E podem falar assim, ai, mas isso foi uma alucinação coletiva. Psicóloga Pastor Yara. Uma alucinação coletiva, para ela acontecer como alucinação coletiva, tem que ser mais milagre do que a própria ressurreição, verdade? Então não tem jeito. Jesus veio, morreu e ressuscitou para quê? Para que o nosso espírito se ligue de novo a Deus e para que a gente tenha vida e a nossa alma seja fortalecida e curada. E traga vida para o nosso corpo. Amém? Amém, queridos? E eu quero ler mais um texto com vocês, o último texto que está em Efésios, capítulo 1, o versículo 17. Efésios, no capítulo 1, no versículo 17. É a minha oração por todos nós, como foi a oração aqui de Paulo, por aquela igreja, pelo povo daquele lugar, que diz assim: e peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Peço que Deus abra a mente de vocês, para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou. E também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo, e como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. O mesmo poder de Deus que ressuscitou Jesus é o poder que opera em você quando você recebe a Cristo. É o mesmo poder. Se esse poder gerou vida a um corpo que estava já morto, esse poder pode te ajudar a fazer qualquer coisa. Pode operar qualquer milagre. Porque não somos nós quem fazemos, mas é o Espírito, é a presença de Deus, é o poder de Deus que está em nós. Os nossos olhos precisam ser iluminados para isso. Para que a gente entenda isso. Amém? Você pode se colocar de pé?